Sim, senhoras e senhores, preparem suas massas encefálicas, turbinem seus neurônios e limpem seus ouvidos, pois está no ar Educa2Cast. Eu sou André Moreira e eu já sofri bullying já algumas vezes, mas isso me deixa triste, eu não quero falar sobre isso. Eu sou o Ferreira Júnior e bullying nunca é uma forma de aprendizado. E hoje recebemos novamente o psicoterapeuta Guilherme Davoli, que inclusive foi o ganhador do prêmio de comunicador referência do mês de maio. Com o Educa2Cast não existe atividade extra. Se você não ouviu, fica aí a nossa dica e escute porque realmente vale muito a pena. O tema central de hoje do nosso bate-papo é um assunto complexo e que realmente está tirando sossego de toda a sociedade mundial. Não exclusivamente, mas com uma maior atenção e apreensão voltada aos jovens e ao ambiente escolar. Esse tema é o bullying. Guilherme, hoje, você que tem contato aí com várias escolas, né, conhece vários públicos, faixas etárias diferentes, como que você tem visto as escolas lidarem com o problema do bullying? De maneira geral, eu acho que elas não estão conseguindo trabalhar com o problema do bullying, porque as próprias escolas ainda não conseguiram entender muito bem aonde que reside o cerne dessa questão. Elas ainda partem muito da ideia de que bullying é uma ofensa externa, alguém ofende outro de forma repetitiva, intencional, e que isso já era conhecido no passado, e tenta se trabalhar como se fosse o mesmo tipo de evento. Na verdade é uma diferença muito grande. A gente tem que lembrar que a ofensa, que é por brincadeira, que é intencional, ela sempre existiu, inclusive fora da escola, dentro das empresas, na rua, tá? O que ocorre de muito diferente hoje, eu falo hoje os últimos 20 anos ou menos que isso, é que a sociedade começou a se preocupar tanto que as pessoas fossem perfeitas, que as pessoas não tivessem erros, não tivessem falhas, que a partir daí, aquele que sofre esse tipo de discriminação, normalmente ele entra num nível de sofrimento extremamente grande, porque ele não admite que haja algo errado nele, ele não admite que alguém seja capaz de localizar nele uma falha. E aí, a repercussão que isso vai causando no seu meio emocional e depois, consequentemente, no meio que ele está inserido é que vai ficando grande. Eu vou pra escola e os professores me dão provas e é um tal de faça isso, não faça aquilo. E depois eu volto pra casa e sempre deixo de fazer alguma coisa. Nunca sou bom o bastante. Acho que eu estou farto de ser uma decepção pra vocês dois. As escolas ainda estão olhando muito, tipo assim, olha, aqueles meninos praticam bullying, então o que nós vamos fazer com eles? Quando na prática eu tenho que pensar assim, olha, tem muita gente se sentindo vítima de bullying. Como é que essas pessoas precisam interpretar a vida pra não sofrer tanto com esse tipo de colocação que chega até eles? Da nossa época, tinha aquela questão da brincadeira. Quando que isso deixa de ser aquela brincadeira ou é a mesma coisa? Isso tem que estar claro. É difícil para as pessoas fazerem essa diferenciação. E eu acho que às vezes pode ser essa dificuldade que as escolas têm também. Gostaria de complementar também, porque muitas vezes parece que a pessoa que sofre bullying, ela merece. Tem muito disso, né? Do tipo assim, tá pedindo. Na internet é uma piada comum. Pediu pra zoar, pediu pra ser zoado, né? Como se isso fosse normal, natural. O que é o normal, certo? Ou se é que você pode dizer isso é normal, né? É muito comum assim, na minha época eu sofri, eu fiz bullying, hoje eu tô aqui, tô bem pra caramba. Né? Essas pessoas que com essa máscara de ignorância acabam reproduzindo essa falácia. Como que você vê essa situação? Há alguns anos atrás, isso acontecia sim, mas numa proporção absurdamente pequena. Talvez de 50 pessoas, uma realmente sentissem essa questão do bullying, porque ela pegava aquilo, né? Pegava o apelido de baixinho, o apelido de quatro olhos, o apelido de gordinho, de magra, blá, blá, blá. Pegava esse apelido e levava aquilo como sendo quase que uma doença. E a partir daí tinha medo de ir pra rua, tinha vergonha de chegar num determinado local social, tinha vergonha de falar em público. Então isso eu chamaria de bullying, quando a pessoa ela incorpora
aquele tipo de colocação e ela passa a acreditar que ela é merecedora daquele tipo de crítica. Então, lá no passado isso havia, mas numa proporção extremamente pequena. Hoje, a gente pode afirmar que a maior parte das pessoas que recebem uma crítica com relação à sua estética, à sua competência cognitiva, com relação ao seu status social, ao seu status financeiro, a maior parte entra num sofrimento tremendo. Porque há um dado muito interessante. Hoje você é levado, por efeito de mídia, a acreditar que você não pode ser inferior. Enquanto na prática, a inferioridade, ela é a consequência direta de qualquer piada. Você tem que ser um super-homem, tem que ser uma super-mulher, uma super-criança. Nós temos que dizer que, assim, toda piada, ela só existe porque ela é um preconceito. Agora, as pessoas já foram capazes de trabalhar o preconceito e viver dentro dele. E hoje as pessoas não suportam a ideia de serem vítimas do preconceito ou de serem citadas no preconceito. Isso, no fundo, não quer dizer que a sociedade está mais direita ou ela está mais concreta na avaliação. Quer dizer que a sociedade está mais frágil, a ponto de eu não suportar. Não consegue lidar com isso, talvez, da forma como deveria. Sim, não consegue. A crítica é uma coisa complicada, só que tem que conseguir lidar ao mínimo, porque isso vai acontecer. E hoje, na sociedade, espera-se demais da gente. A gente se cobra demais. Os nossos pais cobram demais. Todo mundo está esperando que a gente seja o super-homem. E quando a gente recebe uma crítica, e se essa crítica for repetitiva, é um peso, é uma força realmente destruidora. Vamos pegar um exemplo muito simples, porque às vezes a gente imagina o bullying acontecendo ali na escola, ali na empresa, como eu falei, mas você encontra esse bullying com uma frequência absurdamente alta dentro da própria família. Aquele pai que fala assim, pô, teu irmão sempre estudou direito e vai conseguir isso e aquilo, e você não consegue. A hora que falou isso, você vai falar, o pai está incentivando o filho a estudar, comparando com o irmão. Não é só isso não. Se aquele filho incorpora e fala, não, eu sempre fui menos, por mais que eu faça, eu nunca vou ser a alegria dessa família, pronto, acabou de se estabelecer uma situação de bullying. E depois a gente vai falar, pô, mas o menino na escola tá se sentindo discriminado, não? Ele já trouxe isso de fora. Então, o bullying, ele é sutil. Agora, o que precisa ser trabalhado? É aquele que sofre, a vítima precisa ser trabalhada. E quando eu vou para o ambiente da escola, eu tenho que pensar que tem que ser trabalhada a vítima e tem que ser trabalhado o grupo. Porque quando eu falo, fulano de tal, ou aqueles 2, 3 ali discriminaram alguém, e o resto assistiu. Se tiver plateia, isso cresce. Se o resto defende e corta o processo, corta o mal ali pela raiz, muda tudo. Porque é muito difícil, né? Extremamente difícil. Hoje você vê a situação de uma pessoa sendo humilhada e as outras com o celular na mão filmando pra pôr na internet. Sim. Muitas vezes de agressão, que chega a agressão física, que é outro ponto que mudou muito do antes e do hoje. Antes você tinha o bullying até um certo ponto. Era piada, era coisa e tal, só que interrompia ali. Hoje as pessoas passam por um ponto que elas marcam de se bater através das mídias sociais, combinam pros outros irem filmar e pra jogar isso daí no YouTube e acabar com a pessoa assim por anos, porque aquilo vai e volta. Depois que tá na internet, não morre. 10 anos depois, aquele vídeo novamente começa a viralizar. É uma coisa muito complicada. Sim. E eu vejo que a solução, ela tá muito longe. Então, a questão não é simplesmente falar, nós temos que parar com as discriminações, quando a gente sabe que no dia a dia as pessoas fazem brincadeiras, tá ok? O que nós temos para imaginar é que nós precisamos fortalecer as pessoas, e desde a infância, para que diante de acusações, de brincadeiras, de comparações, de piadas, de preconceitos pesados, as pessoas ouçam aquilo e falam, pô, mas quem que é esse que tá me satirizando? Ele é alguém importante para que eu leve a sério isso? Até que ponto aquele outro que ridiculariza o meu comportamento X, ele realmente tem tanta sabedoria assim para poder fazer isso? A gente fala muito de tratar quem pratica o bullying, onde na verdade é muito difícil fazer isso, que como ele disse, piada sempre vai ter. Então, a origem ali que você pode começar a tratar é quem sofre, quem está sofrendo. Quem sofre, quem está assistindo, sabe? Quer dizer, eu preciso fazer um tratamento do meio, né? E principalmente mostrar para qualquer pessoa, porque qualquer um pode sofrer o bullying a qualquer momento, né? De que, caramba, a opinião que o outro tem a meu respeito, ela só é válida se ela acrescentar algo de positivo pra mim. Se ela servir no mínimo de dica pra que eu busque um caminho onde eu vá me sentir mais confortável, vá me sentir melhor. Quer dizer, se a crítica do outro é uma mera crítica, você é isso, você é aquilo, a tua turma não sei o quê, essa crítica ela tem que desaparecer. Agora, a gente tem visto crianças e adolescentes sofrendo muito com isso, também pelo fato de que os próprios pais, eles não suportam críticas, né? Eles não suportam essa crítica e vão passando pros filhos, se alguém falar tal coisa, você não aceita, não sei o quê. E aí você tem 2 caminhos, ou você revida, o que não quer dizer que resolveu o problema, porque se você
você ficar remoendo a crítica continua na mesma, tá? Ou você simplesmente murcha e a partir daí você entra no sofrimento. Eu atendia muitos pais que falavam assim, não, é o seguinte, se fulano te bater, pode descer o braço. Eu tinha que fazer a correção do próprio pai. Não, ela falou assim, não, eu não concordo com isso. Porque eu acredito que esse modelo, ele só alimenta ainda mais. E outra, o que você está ensinando? Não só você alimenta, como o que você ensinou. Tem que fazer meio que uma vingança, né? Porque já que você foi ridicularizado, é importante que você ridicularize o outro na frente dos demais, igual você falou. Se você tiver uma plateia que abrace essa ideia de valorizar, igual o Júnior falou, de filmar, de escrever, de postar, você tá fazendo com que o problema fique cada vez mais concentrado. Você tá criando uma bomba relógio que vai explodir em algo muito maior mais pra frente. E ainda com a doença da família. Igual você falou, o papel da família é fundamental, né? De não levar isso adiante. Eu acho que tem 2 pontos aí pra gente demarcar bem. Primeiro, existe um agressor, é porque ele se sente inferiorizado e ele tem necessidade de derrubar o outro pra acreditar que ele tem algum valor, tá? Agora, muitas vezes o chamado agressor nem percebeu que agrediu, porque muitas vezes o chamado agressor, ele fez uma brincadeira no bom sentido. O outro sofreu tanto com aquilo, pelo histórico dele, pelas inseguranças dele, que ele passa a ser visto, esse primeiro ser visto como aquele que agride sempre. E às vezes o que ele falou foi uma brincadeira, até querendo ser legal, até querendo ser uma pessoa insinuante no bom sentido, tá? Então a primeira questão, todo agressor de verdade é alguém que está se sentindo inferiorizado. A segunda questão, o bullying ele vai aumentando quanto mais a sociedade vai estabelecendo normas de perfeição. Então numa sociedade mais antiga, em que você precisava aprender a se virar bem e sustentar a tua família, e não interessava se você sustentava no nível A, B, C ou D. Então se você era uma pessoa ponderada, isso já era bastante bom, ótimo, as coisas caminhavam. Hoje não adianta ser ponderado. Hoje não adianta, no caso do pai, ele ter um bom salário. Ele tem que ter um mega salário e ostentar as coisas que isso pode levar ao filho. Não adianta para o filho simplesmente falar que ele é um ótimo aluno e entrou numa ótima faculdade. Ele ainda vai ter que ser um grande sucesso profissional. Os padrões de beleza vão pegando, a questão da sexualidade vai pegando, a questão da discriminação racial vai pegando. Então, o bullying, eu acho que ele não é um problema. Ele é o sintoma de que uma sociedade está extremamente doente. Não culpando a internet, né? Porque ela simplesmente existe. Mas se a gente não tivesse essa força que a internet tem de entrar em todas as classes sociais, de todas as línguas em todos os planetas, com certeza isso estaria muito bem localizado, né? Então, o bullying do bairro tal, né, seria fazer uma gozação sobre quem não tem um celular de tal marca. Na outra cidade, o bullying estaria ligado ao status ou não de frequentar o clube X, né? Na outra... Hoje não, a coisa generalizou de tal forma, né, que se você for a um local de poder aquisitivo muito baixo ou muito alto, você passa quase que pelo mesmo tipo de bullying. Então, isso aumenta a velocidade dessa competição, aumenta a velocidade da agressão. Se eu tivesse, do outro lado, jovens conscientes de que estão fazendo a coisa bem feita e falasse, deixa os outros falarem, pronto, isso morreria, né? Mas hoje não, isso não morre. Então, algumas cenas que a gente tem do passado, né, de pessoas que incorporaram ao nome o próprio apelido, né? E a gente tem no Brasil o caso do Lula, que talvez seja o mais conhecido, que ele incorpora. É que eu estou convencido de que nunca antes, na história desse país... Mas a gente tem outras pessoas que incorporaram, né, o apelido ao nome. Pô, fantástico, o apelido era a forma de ser conhecido, né? A gente pega a história do Sócrates, jogador de futebol, que ele incorporou Magrão como uma marca dele, né? Hoje, você chamar alguém de Magrão, é perigoso, você tá falando uma grande ofensa, porque nós estamos numa época em que as pessoas têm que ser fortes, ter musculatura, ter a cintura. Por isso que eu não chamo o Júnior de Magrão, pra não cometer bullying com ele. Você nunca vai conseguir me chamar de Magrão, cara. É verdade. Se você me chamar, eu vou agradecer. Fala, quer incorporar no meu nome? Isso. Então essa passa a ser uma questão interessante. Você incorporava o nome. Algo que me incomoda, mas aí mais pessoalmente, é você chegar numa escola com crianças pequenininhas e antigamente a professora ia mostrar as crianças e falava, essa aqui é a Duda. E hoje não existe Duda, hoje existe Maria Eduarda. Por quê? Porque se falar Duda, vai que a mãe não gosta, vai que o apelido pega e algumas famílias acham que colocaram o nome direito, não pode ir mudando de uma hora para outra. Então, passa a ser muito estranho, porque os apelidos, na enorme maioria das vezes, eles são carinhosos. Lógico que existe apelido que possa
ser ofensivo, e existem muitos, mas a maioria não, é carinhoso. Então você tem lá o teu nome e alguém corta o teu nome e chama de si, de má, de não sei, pronto, é um nome. Mas isso não é uma ofensa, só que na cabeça de algumas pessoas já é uma ofensa, e a partir daí a gente está entrando num perfeccionismo que vai fazendo com que essa história do bullying nos próximos anos tenda a piorar muito. É um assunto muito complexo e no fim das contas estamos realmente pisando em ovos. Temos medo do que falar, de como chamar, como se referir a uma pessoa. Medo do que o outro vai pensar. Então, se eu quero trabalhar o bullying na escola, eu preciso ter um grupo de professores e incorpore aí funcionários de pátio, né, que tem acesso bastante aos alunos. Eu preciso ter esse grupo assim muito consciente de que se no meio de uma situação de pátio ou de sala de aula alguém faz uma piada, se eu simplesmente virar e falar, não fala assim não, isso é errado, não sei o que, eu acabei de dar corda. Alguém fez, opa, chega naquele que, entre aspas, eu tô chamando de vítima, troca o assunto, chega no resto do grupo que tá assistindo, desvia o assunto e vamos deixar a coisa perder graça. Isso exige um grande grau de percepção e de vontade. Sim. É muito mais fácil dar um gritão lá do meio do que você chamar um pro canto, conversar com o outro. Sim, é muito difícil. Você tem que minimizar o impacto e depois trabalhar a vítima no sentido, cara, você é melhor que isso. Você acha que por causa de uma palavrinha dessa, falar do rodamuinho do teu cabelo, porque você tá com uma blusa diferente, isso é importante. Mas pronto, eu vou trabalhar aqui. O que falou, eu falei, cara, pra que você precisava falar aquilo? Imagina se alguém falasse algo parecido pra você. Estamos trabalhando. E o grupo? Ô, gente, você gostaria que acontecesse isso? Vamos repensar esse valor no todo? E não é pra começar lá no ensino médio, não. É pra começar lá no infantil. E uma coisa assim que eu vejo bastante também, não sei se o Júnior também presenciou isso já também, Guilherme também. Às vezes no próprio ensino médio, você vê uma quantidade muito grande por parte dos professores, colocando apelido nos alunos. Não só no ensino médio, na faculdade. E às vezes esse é um momento extremamente delicado, né? Que você tá formando personalidade, principalmente ali na faixa dos 15 anos, que você tá ali, putz, tô entrando num novo mundo, aí o cara já chega de cara e recebe aquele apelido de Zarolho. O Zarolho que o cara, você tá olhando pra cá, meu, você é Zarolho? É, Zarolho! Aí vai todo mundo em cima, né? E o professor alimenta isso. Eu já presenciei isso várias vezes, tá? Vira um stand-up, né? Ou o carinha que tá ali na frente. Hoje eu vou usar o gordinho. Aí o professor fica legalzão, mais uma vez falando daquele professor que a gente adora, o professor legalzão. Isso. Que faz todo mundo rir, dá pouca tarefa, né? Exato. Diverte a turma e só ferra com o aprendizado. Exato, complicado. E depois, na hora que você sai da escola, você lembra dele quando? Nunca. E nesse caso, além dele complicar todo o processo do aprendizado, ele pode ter criado um processo traumático. É engraçado porque às vezes as pessoas podem achar que uma situação de bullying para uma situação de trauma haja uma grande distância. Mas não há uma grande distância. De um bullying para um trauma depende da interpretação. Então eu acho que é interessante a gente pensar assim, o bullying não é necessariamente o que sai da boca de alguém, é o que entra no ouvido do outro. Quanto mais a sociedade for definindo padrões corretos, padrões financeiros, padrões estéticos, padrões seja lá do que for, mais nós vamos ver pessoas fragilizadas por comentários. Porque a discriminação ela começa na hora em que eu me sinto discriminado. Não necessariamente porque alguém me discriminou, mas eu me senti discriminado. E a partir daí eu começo num processo de vitimização que vai ficando cada vez mais sério. O bullying é a doença do momento e vai ser a doença dos próximos momentos. É uma força que pode destruir mesmo. Tanto é que muitas pessoas se matam dentro de escola por conta de bullying. Então eu acho que o mínimo que deve haver é um pensamento da direção, da coordenação, de treinamento, como você disse, dos seus funcionários. Desde aquele que tá na portaria até, às vezes, aquele que tá passando a vassoura no chão. Porque às vezes é ele que tá presenciando o bullying acontecendo naquele local. É ele que tem a oportunidade de intervir. É muito importante esse treinamento e essa discussão. O bullying é muito complexo. Se você for falar assim, o que é bullying? É uma explicação longa. Então, é necessário parar de tampar o olho. Vamos só ali naquele grupinho e falar, para de falar isso, para de fazer isso. Não é assim que funciona, como você falou. É necessário saber lidar com o problema em todas as frentes, todas. Ele não é para ser calado, ele é para ser diluído. Ele tem que perder a força. Alguém jogou uma palavra, eu não tenho que proibir a palavra. Eu tenho que diluir aquela palavra a ponto dela não ter mais importância nenhuma. Aí ela deixa de ser um veneno e passa a ser uma coisa jogada. A quantidade de adolescentes que relatam o bullying é mínima.
porque eles têm uma vergonha muito grande de serem taxados como fracos. Ou seja, eles sofrem bullying 2 vezes, cara. Te interrompendo para fazer um paralelo. A gente poderia fazer um paralelo com abuso sexual. Sim. A vítima passa a achar que ela provocou a situação. Assim como a pessoa que sofreu bullying acredita que ela mereceu o bullying. Ela fez por merecer. Eu não estou nesse nível de perfeição, então a pessoa me criticou, então eu tenho que ter vergonha mesmo de expor isso. Eu não vou expor isso. Eu tenho que fingir que eu tô ali no limite da perfeição e ninguém falou nada. Tá tudo muito bem. Ninguém gosta de admitir que apanhou. Isso diminui diante dos colegas, é como uma confissão de fraqueza. Alguns até preferem apanhar todos os dias do que falar no assunto. Até porque eu também me encaixo nesse mundo, abre aspas, perfeito. Exatamente. Eu devo me encaixar nele, né? Eu tenho obrigação de me encaixar. Eu tenho obrigação de me encaixar. Isso passa a ser o grande problema. Com o advento da internet, a gente vê o bullying correndo dentro da internet. As redes sociais, que num primeiro momento deveriam fortalecer as relações sociais, elas são centros de difamação e a partir daí a pessoa entra no estado de desespero. Quando eu falo de escola, eu disse, você tem que trabalhar a vítima e o grupo. Mas quando a gente fala do bullying pela internet, você não tem como trabalhar o grupo, né? Porque a ofensa é direta. Alguém fala, mas você é assim, você não sei o quê. Pronto, e ninguém precisa estar assistindo. A ofensa, ela vai direto. E a gente tem assistido um número enorme de pessoas que vão a caminho do suicídio por causa disso, mas não podemos esquecer que existe também o suicídio moral. Quer dizer, alguns vão chegar ao suicídio de fato. Outros não vão chegar a isso, mas se anulam de tal forma a partir das críticas recebidas, que é como se eles tivessem morrido para aquela determinada situação por um determinado tempo. O suicídio moral é quando você se anulou diante do grupo social. E é importante deixar claro também, o bullying não é feito só por aquele que critica, que xinga, que insulta, que agride. O bullying também é praticado por aquele que ri, por aquele que olha, assiste e não faz nada. Essas pessoas também estão sendo agressoras. Não é questão de bater de frente, como o Davoli falou. Essa não é a medida, porque a partir do momento que você bate de frente, se alimenta aquele bichinho a crescer. A questão é você, ao menos, virar as costas e procurar alguém que possa oferecer ajuda. E não ficar ali assistindo, sendo curioso, filmando. É o cúmulo do absurdo você ter uma pessoa filmando, dando risada e postando uma humilhação na internet. Não estamos falando só de adolescente. A gente já falou de adulto, adolescente e de adolescente com adulto também. Porque um vídeo recente, não sei se você viu, Guilherme, que o aluno, ele bate na professora e ele apaga o diário dela de classe inteiro. Você viu esse vídeo, Júnior? Terrível. E detalhe, tinha, sem mentira nenhuma, acho que tinha uma meia dúzia de alunos filmando. E dando risada, se matando de dar risada. Você não acreditava. Eu falei assim, gente, não é possível, e era a professora, né? E a professora, ela tava coada. Ela não sabia o que ela fazia. Ela não sabia. Ela tava sendo realmente violentada naquele momento e ela não tinha reação, ela não conseguia fazer nada. E não somente isso, ela se viu numa situação na qual teve que entrar alguém da equipe pedagógica, né? No caso, talvez aqueles fiscais de corredor, tal, tudo, pra poder intervir e segurar o aluno, porque o aluno queria, depois de ter feito isso, ainda bater na professora. Então você vai falar assim, poxa vida, isso é o... Não, e nós estamos falando de uma escola particular. Não estou falando de escola pública. Vamos falar o seguinte, você começou aí uma situação de agressão. Ela não se caracteriza como bullying direto, porque é uma situação que aconteceu uma primeira vez. Só que passa a se caracterizar bullying a partir da mão daquela pessoa super bacana que filmou e colocou na internet. Essa pessoa acabou de transformar aquele ato de agressão em bullying, porque o vídeo vai circular, vai se tornar repetitivo e vai amaldiçoar, né? Uma palavra meio estranha, mas vai amaldiçoar a vida de quem sofreu esse crime. E é interessante quando a gente vê isso. Existe uma questão que é a agressão, existe a outra questão que é a repetição da agressão, né? E a filmagem disso cria essa condição de repetição. Existe a sensação de inferioridade da professora, então aí já não me interessa se a agressão é fortíssima ou se ela é sutil, mas a professora se sentiu inferiorizada e a partir daí nós entramos num outro campo interessante que é o campo do terrorismo, porque o terrorismo
é considerado um crime hediondo. Se você mata alguém, você tem uma forma de responder. Se você sequestra alguém, vira crime hediondo, porque você está gerando terror. O bullying, nesses casos, ele é uma fonte de terrorismo. Porque o dia que alguém falou a meu respeito alguma coisa ou me ameaçou, a partir daí, todo dia eu tô com medo de que aquilo aconteça outra vez. E às vezes não adianta o meu pai me tirar dessa escola e me levar para uma outra, porque se eu chegar na outra escola achando, mas aqui eles vão de novo fazer aquilo comigo, alguém vai falar a mesma coisa, pronto, eu já tô em sofrimento. Então, a mudança de escola, a mudança de cidade, acaba não sendo a solução, porque eu levo o terror dentro de mim. E você acaba reproduzindo esse tipo de comportamento inconscientemente, porque você já absorveu, que foi o que o Júnior falou. Você acaba fazendo o quê? Com que aquilo você internaliza como se você realmente fosse. E às vezes você não é. É louco demais. A pessoa que tem o hábito de praticar bullying, quem que ela procura? O frágil. Ela sempre vai procurar o mais frágil, porque em cima do mais frágil ela vai obter sucesso ali no ato dela. E aí você pega uma criança que já sofreu bullying, já tem um histórico ali, que tá uma criança mais frágil, mais fragilizada com as situações, e coloca num colégio novo, o que vai acontecer? Ela vai ser alvo de novo daqueles grupinhos, daqueles valentões, porque ela já está fragilizada. E é interessante que, digamos, né, que ela vá para esse outro local e ela não venha a ser alvo. Mas o simples fato de todo dia ela achar que pode ser que hoje ela vai ser alvo, vai deixando no estado de sofrimento tão contínuo que o rendimento dela não se mantém, que a dificuldade dela estabelecer relacionamento com esse grupo novo vai ficando mais difícil e de repente ela chega até a ser discriminada por esse novo grupo, sem chegar a esse nível de bullying, mas discriminada porque ela é quieta, ela tá no canto, não conversa com ninguém, mas ela tá fazendo isso porque na história anterior ela acabou passando por esse tipo de dor. É exatamente onde entra aí o tratamento que tem que ser dado, né? Não é meu filho sofreu bullying, eu vou falar assim, vai lá e mete a mão. Você só vai estar alimentando situações. E nem o contrário, quer dizer, não é nem vai lá e mete a mão e nem lá fica quietinho aqui, ninguém vai mexer com você. Não, a questão é mexer com o todo, com toda essa estrutura, que no caso da escola vai passar pela equipe como um todo, vai passar por uma orientação de família, vai passar por 1 milhão de coisas, né? E quanto mais cedo começar, melhor. O ataque dessa coisa do o que é perfeito, do que é preciso, vai continuar. A sociedade vai continuar sendo atacada em termos de ter o corpo ideal, a postura ideal, o dinheiro ideal, o sexo ideal, tudo ideal. Vai continuar. Eu preciso que as pessoas comecem a se conscientizar dentro de casa de que o ideal é desnecessário. É muito bacana ter o celular da marca tal, mas é só muito bacana, não passa disso não, até porque daqui 2, 3 meses vai ter outro, que lá já vai cair fora. É muito bacana poder fazer uma viagem, mas se não for dessa vez, dá para ir outra vez, porque tem um monte de viagem para acontecer. É muito legal tirar uma nota alta, mas se não deu para tirar, vamos estudar, vamos ver o que está acontecendo e vamos tirar essa nota. E não esse imediatismo que tem feito com que as pessoas se sintam frágeis, e aí é o primeiro sinal de agressão. Elas estão despreparadas e acabam sucumbindo. Tudo é questão de saber lidar, né? A informação, a vontade de saber lidar de maneira correta com o problema. Não só professores, pedagogos, não só eles. São empresas, são chefes, os donos das empresas com a sua equipe de trabalho, pais com os seus próprios filhos. Tudo é questão, como o Davoli está falando, de saber lidar e saber tratar todas as frentes do problema. Você não vai tratar somente aquele que pratica o bullying. Você vai fortalecer aquele que se sente vítima. Você vai fortalecer a relação que ele tem com ele mesmo e com o mundo. Em primeiro lugar, com ele mesmo. Eu acho que esse acaba sendo o caminho. E sempre lembrando uma coisa que a gente falou aqui um pouquinho antes. Algumas pessoas se sentem vítimas de um bullying que o outro não praticou. Sabe aquela coisa, mas eu tô aqui na escola e todo mundo olha pra mim? Não, alguém falou, você não sei o que, e fez uma crítica. A partir daí, qualquer um que olha pra mim, eu acho que só tá olhando aquele defeito e o outro não. É porque também tem o outro lado. Vê muito isso, porque existe o bullying, existe a provocação, existe a insinuação, existe uma série de coisas, mas às vezes ela não existe. Nesses casos, como que a escola e a família podem trabalhar, Guilherme? Porque vem muito daquela coisa, estão fazendo bullying comigo. Às vezes não é algo que eu, por exemplo, eu queria atingir determinada coisa, eu não consegui, e como eu não consegui, eu justifico às vezes do outro que está acontecendo algum tipo de, entre aspas, bullying. E às vezes isso não é bullying. Como que os pais ou a escola podem lidar com isso? Claro, o próprio
aluno também, né? Eu vou usar um exemplo que eu ouvi esses dias, de um menino de 7 para 8 anos, que já foi muito discriminado por ser fraquinho, então levava empurrão daqui, empurrão de lá, não sei o quê. A escola fez um trabalho, chamou todo mundo, conversou, melhorou a relação dele com os amigos, pediu para pararem com aquilo, os pais interferiram, e a coisa melhorou a ponto dele fazer uma festinha de aniversário, os amigos todos foram, teve amigo que pediu desculpa, então a coisa estava muito legal. Aí de repente, na semana passada, ele tá lá no pátio andando e um pessoal saiu correndo, esbarrou nele, ele caiu no chão. E a partir daí já foi considerado bullying novamente, porque o agrediram. Essa história repercutiu muito até um funcionário chegar e falar: não, os outros dois estavam correndo e não tinha nada a ver com a história, simplesmente passaram correndo. Aí encostaram, ele caiu, tropeçou no próprio pé, não sei o quê, e ele está tão acostumado com a ideia que os outros vêm e empurram, que ele simplesmente fez ressuscitar aquilo que vinha acontecendo alguns dias atrás. Quer dizer, na verdade, o medo dele de sofrer o bullying continuava, mas aconteceu um acidente. Eu não posso considerar isso como sendo um descontrole, mesmo que a pessoa que tivesse causado o acidente fosse a mesma que começou lá o processo atrás. Então, lógico que a escola tem que ter esse olhar com um filtro bem aguçado, o que é difícil quando eu paro para olhar um lugar que você tem um monte de gente andando, um monte de gente correndo, as salas com um monte de gente, tá? Então é complicado eu falar: não, mas aqui não houve. Mas eu acho que um diálogo contínuo em cima disso, não querer colocar o agressor como sempre agressor, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho que dar... verdade, ninguém é só herói, ninguém é só malvado, né? De jeito nenhum. Às vezes a pessoa pratica bullying hoje, amanhã uma pessoa maior tá praticando bullying contra ela. Sim. Então precisa parar com essa história de só aquele grupinho que pratica bullying, não é a verdade. E lembrar um dado muito interessante: todo agressor real, aquele que costuma agredir, o tal do valentão, no fundo ele também é uma vítima. Ele agride pela necessidade que ele tem de chamar atenção. Alguém que tem necessidade de chamar atenção é porque se considera alguém que não é valorizado se não fizer isso. Mãe, tem uma peça na escola hoje e o nome é As Crianças Também São Gente. E eu faço o papel de um adulto que também não acha que as crianças sejam gente. Então, se quiser vir... Não posso, tô fumando meus cigarros. Se eu quiser aquele guarda-sol de golfe, tem que continuar fumando. Às vezes, eu pego o caminho mais longe até em casa para passar perto das casas das pessoas felizes. Gosto de olhar lá dentro e fingir que tenho uma família como a deles. Eu gosto de chorar no mar, porque lá minhas lágrimas parecem insignificantes. Os Simpsons mostra do Nelson, né? Que é o valentão, que vive batendo em todo mundo. A mãe dele é uma stripper, que vive bêbada, nunca deu atenção pra ele, então ele vai no colégio e às vezes ele mesmo fala: eu tô te batendo porque eu preciso me sentir bem. Ele é o doce com a mãe. Toda vez que ele tá em casa, ele fala: mãe, não sei o quê. Em vários episódios, quando ele é abordado da maneira certa pela mãe do Bart, ou até mesmo tem episódio que o Bart aborda ele de maneira correta, ele se transforma em um menino lindo, de ouro. Quer dizer, tem alguém me entendendo, tem alguém que tá... Eu não preciso agredir pra me sentir bem nesse momento. Sim. Atenção. Sim, e talvez essa fosse uma das questões que as escolas precisavam olhar um pouquinho, né? Quem são os estopins, explosões aqui dentro do nosso ambiente? São esses. E aí? Vamos jogar esses caras pra cima? O bullying, ele é o sintoma. Se a gente ficar tratando de sintoma, a gente nunca vai curar a doença. A doença é essa competição social que nos últimos anos tornou-se absurdamente maior do que sempre existiu. A competição dentro da humanidade, ela é bíblica, ela está lá atrás, as pessoas sempre se destacaram e algumas se incomodavam com isso. Mas a busca do equilíbrio era algo muito mais possível. Hoje essa chamada busca do equilíbrio, ela está se tornando cada vez mais complexa, porque o tempo todo você é atormentado com a ideia de que tem que se galgar um ponto a mais, tem que se fazer sucesso no próximo passo. Bullying nunca é um aprendizado, não tem essa história de precisa passar por isso, porque tem gente que acredita que precisa, meu filho precisa sofrer bullying, ele precisa praticar bullying pra ser forte, porque a vida vai ser assim. O bullying nunca é um aprendizado, e é o que ele coloca. Se na tua época era assim, hoje a situação mudou. O bullying não é mais o que já foi na tua época, é uma coisa muito até mais poderosa. Até porque naquela época nem bullying chamavam, né? Não, era gozação.
brincadeira, gozação. É você reproduzir hoje o Didi. Se você passasse um programa dos Trapalhões hoje, eles iam direto pra cadeia. Todos. Eles não terminavam a gravação. Olha, eu tô fazendo uma adaptação aqui que esse carro não vai ferver nunca mais. Espero. Cadê o macaco, hein? Eu sei lá onde é que você enfiou o macaco. Mas vocês estão desorganizados, hein, rapaz? Cadê o macaco? Onde é que tá o macaco? Macaco tá aí? Tô. Mas macaco é a tua mãe. Sim, então o mundo mudou e, pelo amor de Deus, parem de repetir uma falácia que só alimenta algo errado. Como identificar um filho que está sofrendo bullying? Você observa sempre as coisas nos extremos. O silêncio demais, a necessidade de chamar atenção demais, são sinais de que alguma coisa não vai bem. Então esses são dois sinais que eu acho que ajudam. No caso do bullying, mais especialmente o silêncio exagerado. Mas não pense que aquele que agita muito, que brinca muito, que ele é tão feliz assim. Muitas vezes ele também está se sentindo discriminado e ele está tentando compensar aquilo dentro de casa. Esse é um dos pontos. Os maiores palhaços, né? Novamente no Simpsons, a gente volta pro crush do palhaço. Meu filho, você é um grande inútil vazio que só risadas preenchem. Eu não preciso de risadas, não. Obrigado. Um grande inútil vazio. Puxa. Rusty gostaria de uma terapia com cães? Claro, com um divã no canil. Ainda tô afiado, né? Sim, se afiado significar o reflexo da negação de sua tristeza interior. Eu acho muito bacana como eles retratam a sociedade de uma forma bem nítida, bem clara. É uma crítica social muito forte. E aí você vê que aquele que brinca demais, que faz muita piadinha, também pode estar utilizando assim de uma fuga. Sim, até porque o brincar, que é uma característica muito nossa aqui da América Latina, ele é extremamente legal quando ele é equilibrado com a postura direta, objetiva de outros assuntos. Se eu fico só no brincar, é porque eu tô fugindo de colocar minhas ideias, eu tô fugindo de um posicionamento mais sério que pode gerar uma crítica. Eu passo a ser responsável por ideias. Quando eu brinco, não trabalho com ideias. Eu jogo no ar e cada um pensa do seu jeito. Aí eu identifiquei que o meu filho está sofrendo bullying. No colégio, talvez eu não tenha identificado quem seja as pessoas, ele não falou claramente. O que eu devo fazer? Qual que deve ser a minha reação ali para ajudar o meu filho nessa situação? Eu acho que, sem dúvida, é procurar a escola, em primeiro lugar, sem acusar. Eu não tenho que acusar a escola, porque se é difícil eu observar essa questão do bullying, por exemplo, entre primos ou entre irmãos, em famílias pequenas, às vezes eu simplesmente não noto, porque a piadinha, ela acontece na porta da cozinha, ela acontece numa passagem. E na escola, às vezes a gente imagina alguém fazendo uma grande gozação com todo mundo, mas às vezes o bullying, ele é um cutucãozinho no corredor. É um toquinho. Repete. É um olhar. É um olhar feio pra intimidar o outro. A escola não consegue simplesmente captar tudo isso aí e falar, opa, é ali que... E mesmo que ela tenha câmeras, porque às vezes a gente fala assim, não, vamos colocar câmera que a gente anula o bullying. Pegar um bullying que é comum, que é quando um grupo se reúne e fala, ninguém conversa com fulano hoje. Crianças pequenas fazem muito disso. Ninguém vai conversar com a Maria. Travou. E aí? Onde veio o problema? Talvez tenha sido uma brincadeira. Então, a família precisa procurar a escola para dialogar, mas a família não tem que acusar a escola como a escola não tem que acusar a família. Porque nós estamos falando de algo que não é tão descarado assim. Quando é descarado, quer dizer, quando alguém é vítima retumbante de uma agressão... Já não é a primeira vez que tá reclamando, conversando. Aí tá na cara. Quando a questão é na internet, vamos dar uma olhada lá, vamos ver essa página de Facebook ou de outras redes sociais. O WhatsApp tá sendo muito usado nesse sentido, vamos dar uma olhada. Tem alguma coisa acontecendo. E tem alguns pais que às vezes falam assim, mas estou invadindo a privacidade. Não, aí não é invasão de privacidade. Você tá procurando informações para auxiliar alguém que não tá sabendo o que fazer com aquilo. O diálogo aí é extremamente importante e não acho que a sociedade esteja preparada para ter controle sobre tudo isso. O exemplo que você deu agora há pouco de câmeras é muito interessante, né? Porque nós temos câmeras no milhão de lugar.
E as pessoas continuam cometendo crimes, assassinatos, e a câmera tá lá. E às vezes quem tá atrás da câmera, o cara que devia estar protegendo, ele salva aquele arquivo e ele divulga o arquivo. Uma coisa, uma ironia sem tamanho, né? O ponto Esse que a gente exemplo chegou. da câmera do celular é fatal. Você sair com o celular andando por uma multidão, mas não tenha dúvida que em 10 minutos você vai achar alguma coisa anormal pra você filmar. Não tem como. Uma conversinha, uma piadinha, uma dança esquisita, você vai achar coisas pra você filmar. Então, nós estamos à disposição desse repercussor, né, de agressões. A família precisa conversar. Então, o melhor caminho seria mesmo procurar a escola e dialogar de uma maneira pacífica. Apresentar para o colégio, olha, estamos identificando esse problema, gostaríamos de, junto a vocês, olhar a raiz, procurar de fato a raiz e tentar resolver isso daí de maneira pacífica, de maneira a mostrar que não tem culpa, ninguém tem culpa naquele momento. Necessariamente não existe a culpa. Agora, seria até interessante observar um dado. A gente tem visto alguns casos em que a família chega a colocar advogado no meio, né, para abrir processo contra a escola, abrir processo contra outra família. Vamos lembrar, não que seja errado procurar um advogado, porque existem situações e situações mais extremas. Mas quando você pega um jovem e você cria, diante da situação da fragilidade dele, a necessidade de uma intervenção judicial, talvez você esteja aumentando o impacto do bullying que aconteceu. Você fala, não, mas nós vamos ganhar uma indenização. Você vai ganhar uma indenização e talvez não dê para pagar o tratamento que ele vai precisar depois com aquele processo. Então, não estou dizendo que seja errado procurar a justiça. Eu estou dizendo que a justiça ela está aí para coisas extremamente sérias e que não permitam mais um diálogo natural. Enquanto o diálogo for possível, não se faça isso. Ela nunca deve ser a primeira medida. Como primeira medida é a história de ser pacífico, conversar, expor o problema. Agora, a partir do momento que existe uma repetição e não existe uma vontade, um interesse de se resolver isso por parte de um colégio, por parte de uma equipe, então a partir desse momento você começa a ter que procurar novas ferramentas aí para solucionar esse problema. Eu presenciei uma situação uma vez numa escola, aconteceu um caso de bullying entre professor e aluno e o pai disse e batia o pé que havia esse problema era repetitivo e a escola não havia sido comunicada sobre isso, mas que o problema já estava acontecendo há muito tempo. Resumindo, a escola teria que ter adivinhado o que estava acontecendo, independente, não estou entrando no julgamento aqui, mas é o que aconteceu. O pai foi a via de fato procurando um apoio jurídico para poder resolver o problema e pediu uma indenização milionária. Não bastando isso, o diretor, após esse bate-papo, foi solicitado junto com o professor tal, tudo, para que ele participasse de uma cariação envolvendo o menino, envolvendo o professor, envolvendo tal, tudo. Beleza. Acabou esse momento, na saída da delegacia, o aluno pegou e bateu nas costas do pai e disse o seguinte: isso realmente aconteceu, tá? Não é caso de causo, né? Ele bateu nas costas do pai e falou assim: ei, pai, você acha que vai dar pra gente levantar aquela grana que a gente estava pensando? Então você para pra pensar o quanto que há uma inversão total de valores. Se você, André, você tá inventando o que você tá falando? Não, eu tô inventando, claro que eu não posso citar nomes da escola e nem dos professores, nada do tipo, mas é algo complicadíssimo. Você para pra pensar e você fala, meu Deus, que tipo de... Não, em detalhe, você pensa, que tipo de pai é esse? Que tipo de aluno você está formando? Que tipo de jovem você está querendo? Ao invés dele tratar um problema, ele criou um novo problema. Não, ele criou... Ele não criou... Eu não sei nem que tipo de noção. Você não dá pra julgar. Não dá pra julgar o quê? Não tem nem como eu julgar. Não tenho o que falar. Vou falar o quê? Acho bacana falarmos aqui também alguns efeitos possíveis do bullying, que são a depressão, a insônia, a baixa autoestima, o desinteresse em atividades escolares, incluindo justificativas para não ir à aula, o aumento no risco de suicídio, o isolamento e a dificuldade na concentração. Então, esses daí são todos os efeitos que o bullying pode gerar, né, na vítima.
gente falou então do filho que está sofrendo bullying. E quando eu descubro que o meu filho é o valentão, o que eu devo fazer? Aí eu vejo dois caminhos. O primeiro, se mantém. Eu preciso lá conversar com a escola para ver se a escola tem uma outra visão para a gente poder dialogar, trocar ideias e chegar a algum lugar. No outro canto, eu preciso sentar com esse filho de forma muito clara e objetiva e tentar discutir com ele o porquê dessa necessidade de se impor. O porquê dessa carência que está fazendo com que ele não consiga se considerar importante simplesmente por existir. E por que ele, para poder acreditar na sua importância, ele precisa destruir o outro. Quais são as habilidades que ele queria ter e ele não acredita que tem? Quais são as características que ele queria ter e ele não consegue sozinho? Por isso ele se incomoda tanto com aquilo que o outro está vivendo. Tem um texto que eu desconheço o autor, mas que a primeira vez que eu vi foi até numa camiseta e depois comecei a encontrar em outros lugares, que eu acho legal, que fala assim: por que você se incomoda tanto do meu pecado ser diferente do teu, né? Que é essa ideia de que a pessoa sempre se irrita de saber que o outro tem uma característica contrária. Eu me dou bem com quem é parecido comigo. Então, a gente gosta de andar com pessoas que têm pecados iguais. A gente gosta de andar com pessoas que têm características iguais. E aí parece que o mais fácil para se defender é atacar o outro grupo. Então, esse pai tem que ter uma postura muito clara. E aí, em alguns casos, eu acredito eu até encaminhar para um processo de terapia. O bullying, ele é muito negativo também para quem pratica, né? O dito agressor. E ele pode gerar também efeitos negativos, né? Efeitos colaterais para o agressor, como um aumento no risco de alcoolismo e tabagismo e consumo de drogas ilícitas, um aumento no risco de desenvolver transtorno de caráter antissocial, aumento na chance de envolver-se em atividades ilícitas. Então, é muito importante que seja feito realmente, se tenha atenção ao tratamento, não só daquele dito vítima, mas também daquele que é uma outra vítima, né? Que é o valentão, que, como dito pelo Guilherme Davoli, também é uma vítima, não deixa de ser uma vítima e também precisa de tratamento, porque, como vocês podem ver, muitas coisas negativas podem surgir desse comportamento. Mas enquanto a gente estava aqui falando, me veio uma lembrança de mais ou menos 4 anos atrás, um grupo de escolas estaduais do Rio Grande do Sul desenvolveu um projeto piloto, mas que àquela altura, 4 anos atrás, já não era tão piloto assim, ele estava se espalhando. Eu só não sei dizer como é que está hoje, que são de jurados itinerantes dentro das escolas. Isso começou por causa do excesso de violência nas escolas, mas aí começou a envolver o bullying também. Então, quando surgia uma situação, chegavam jurados que eram da comunidade e os alunos, eles iam discutir o que estava acontecendo, o porquê que aquilo chegou naquele estágio, e algumas punições eram estabelecidas. E o que me chamou muita atenção, eu assisti isso na TV Cultura há um tempo atrás, foi uma punição de 2 jovens que tinham brigado na escola. E a punição dada pelo júri é que no determinado final de semana, um deles ia passar o fim de semana inteiro junto com o outro na casa dele. E no fim de semana seguinte, o outro ia ter que passar o final de semana na casa do primeiro. As famílias apoiaram. Então, esses meninos que brigaram, eles tiveram que passar uma sexta-tarde, sábado e domingo na mesma casa, almoçando juntos, jantando juntos, saindo junto com a família. E os resultados estavam caminhando bem, né? Foi um trabalho bastante interessante ali. Eu só não sei dizer como é que tá isso hoje.